Você está assistindo a mais uma edição do CDPI Moving. Este é o canal de conteúdo em vídeo do CDPI Pharma, Centro de Desenvolvimento Profissional Industrial, o instituto de cursos de especialização e pós-graduação para o profissional da indústria química e farmacêutica. Em entrevista exclusiva durante uma masterclass do CDPI, o Dr. Felipe Gomes Salles, especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa e instrutor professor de boas práticas de fabricação, e o Dr. Ednilson Silva Oliveira, que é especialista em garantia da qualidade, transferência de tecnologia, auditoria e conformidade regulatória, falaram sobre a gestão de risco na indústria farmacêutica. Vamos ouvi-los. Olha, é um tema realmente importantíssimo, né? Nós sabemos que houve uma atualização depois de muito tempo de discussão, justamente porque havia uma série de dúvidas, uma série de questionamentos já do segmento farmacêutico na aplicação do gerenciamento de risco da qualidade, né? E vamos ver que o gerenciamento de risco ele é aplicado em várias partes do segmento industrial, desde a etapa de fabricação do insumo até a distribuição do medicamento. Então, vai ter espaço para todos os segmentos da indústria farmacêutica. Todos os elos realmente precisam entender e aplicar essas ferramentas. Bom, eu ia trazer algumas perguntas aqui, mas Ednilson me lembrou, Poitin também, que falaremos sobre essas questões que são importantíssimas. O que é uma análise de risco? O que é necessário para se ter previamente uma análise de risco? Ou seja, vou começar uma análise, eu preciso de quê? Quais insumos eu tenho que ter em mãos? Joia? E ainda, é obrigatório utilizar ferramentas? Sempre é necessário usar ferramentas de risco? Sim ou não, pessoal? E por quê, né? A aplicação de controles, ações, altera o risco? Altera o perigo? Princípios do gerenciamento de risco. O que a gente precisa ter em mente quando a gente fala disso? Conhecimento científico, tá certo? Conhecimento científico. E foco no nosso principal cliente, de todos nós, o segmento de saúde, qual seja o paciente. Tem importância os investidores? Sim. Tem importância as pessoas envolvidas ali, as empresas parceiras? Claro. Porém, o foco precisa ser sempre o paciente nessas discussões. Bom, disponibilidade de produto pode ser afetada. Isso também é risco, a disponibilidade do produto. E como fazer para evitar essa falta de produto, né? Quais são as ações? Passa por gestão de risco? Nível de esforço, ele anda par e passo com o nível de risco. O nível de formalidade, idem, par e passo com o nível de risco que vai se analisar, ou o nível de dúvida, o desconhecimento do objeto que vai se tratar. Então, em resumo, bom, a gente vai falar isso na discussão depois. Mas então, fazendo uma correlação aqui, pessoal, né, explicando que a gestão de risco de qualidade é um componente valioso do sistema de qualidade eficaz. Tentando fazer um link aqui do guia ICHQ9 com ICHQ10. Tá certo? De alguma forma, todos muito ali correlacionados nas normas de boas práticas. Todos muito bem correlacionados, mas se você não sabe aplicar, entender tanto os conceitos quanto a necessidade de aplicação de ferramentas, quando a se aceitar o risco, como assim? Risco aceitável, quando ele é aceitável? Então, tudo isso passa por um conhecimento aprofundado dessa norma e, obviamente, da prática dela, como a gente falou, né, Edmilson? O ICHQ10, trazendo aqui o questionamento, ele fala do quê? Do gerenciamento de qualidade farmacêutico. Se gerenciamento de qualidade farmacêutico sem gerenciamento de risco? Não há. Então, as coisas estão casadas. A gente vai ver que o desenvolvimento, que fala ali no CHQ8,
também, de alguma forma, dá o braço ali para o 9 e para o 10. Não é à toa que eles são guias de qualidade. Bom, a questão é, definir risco não é simples. Não é simples. Existem interesses na definição de risco. Cada um vê de uma forma. O nosso paciente precisa ser efetivamente o foco e o stakeholder, o interessado mais relevante nas discussões. Bom, questão de risco. Pessoal, não há risco zero. Não há risco zero para absolutamente nada. Porém, há risco gerenciável, há risco aceitável. Agora, como é que se chega a essas conclusões que nós vamos ver posteriormente? E não é fácil chegar a essa conclusão, mas basicamente depende muito do objeto que estamos tratando. Se é um objeto altamente complexo, certamente a gente vai demandar mais esforço, pessoal capacitado, diferentes segmentos. Objetos mais simples, não. A tratativa, por vezes, é muito mais rápida e nem sempre, necessariamente, se utiliza ferramentas. Bom, abordagem proativa é uma questão também muito enfatizada, estimulada no guia, e assim como nas boas práticas. Ou seja, se antever a um problema, se antever a uma falta de produto no mercado, ok? Se antever a uma tendência de desvios. Opa, se há uma tendência, eu tenho que agir para reduzi-la, correto? E, óbvio, questões mais críticas, reclamações mais críticas, que possam causar danos severos ao meu paciente. Por isso que a ação proativa ela é desejada e está embutida na gestão de risco. De alguma forma, ela tem um apêndice, tem uma correlação com proatividade. E o que é o gerenciamento? Agora, o que é o gerenciamento do risco da qualidade, então? Processo sistemático de avaliação, controle e comunicação, revisão dos riscos à qualidade do medicamento em todo o ciclo de vida útil do produto. Então, a partir do desenvolvimento, já se aplicam ferramentas. Etapa de descontinuação também, correto? Porque pode fazer falta o produto para um paciente. E eu posso descontinuá-lo de qualquer jeito, a qualquer tempo. É muito importante, então, se entender o mercado e os impactos, inclusive no término de vida útil, do ciclo de vida de um produto. Para muitos, é a mesma coisa. Você perguntar na rua, perigo, risco e dano. Opa, eu acho que é a mesma coisa. Não é bom. Só sei que não é bom. Mas, em termos técnicos, quando a gente traz para o nosso segmento, aí a gente percebe que não é bem assim. Há suas particularidades. Então, aqui em termos, buscando um pouquinho da literatura, Guiuziza, do ISO, dano, comprometimento à saúde, incluindo os danos que podem ocorrer devido à perda da qualidade ou disponibilidade do produto. Então, quando fala do dano, fala do comprometimento, o impacto. O perigo é a fonte do problema, a fonte potencial deste dano. Então, aqui um exemplo, temos aqui o dano sendo um coração partido, o impacto na saúde do meu paciente. O perigo, ele é uma questão fixa, que se sabe, que se conhece os efeitos daquele produto, daquele material que se analisa. Exemplo, toxicidade, radioatividade, perfurante, material perfurante. Ele vai mudar? Não, ele tem uma característica fixa, intrínseca, que precisa ser considerada. E, por fim, o próprio risco, que é probabilístico, e depende muito de ações de mitigação, obviamente, e uma avaliação. Aqui uma questão que é para a gente já iniciar nossos debates, uma ilustração, porque eu sempre trago essa pergunta no meio das minhas apresentações, para ver se o pessoal está entendendo um pouco do que eu falo, porque senão a gente volta para o início e repete.
Bom, qual o maior perigo aqui? Qual o maior perigo? Vamos imaginar que, né, para a nossa situação de indústria farmacêutica. Pessoal, isso aqui é uma pegadinha, é justamente para trazer a discussão, né, a nossa do dia a dia, perigo, risco, dano nas ruas, para análise mais técnica, uma análise mais encorpada, tá bem? Perigo é fixo. Perigo é fixo. Perigo é uma característica, correto? Perigo é uma característica de um dado produto que eu vou inserir numa empresa. Ele tem características toxicológicas, ele tem características de dificuldade de limpeza, ele tem características outras que vai requerer tomada de ação. O número 1, o 2 e o 3 têm as mesmas características intrínsecas. Portanto, a gente aqui está falando do mesmo perigo. Do mesmo perigo. Agora, alguém colocou uma coisa muito correta ali, ó. Obrigado aí pela... O risco é diferente. O risco é diferente. O perigo é igual. O perigo é igual. Por que que o risco é diferente? Óbvio, vocês vão falar aí do outro lado. Óbvio, os controles de risco são diferentes. Então, por vezes, a gente tem diferentes empresas que lidam com os mesmos perigos, porém os tratam de forma muito distintas. Com isso, a gente tem riscos diferentes para os pacientes daquela empresa. E, obviamente, ela vai escolher o quê? A empresa ou o produto que acarreta menos risco. E isso é uma questão que, com o tempo, ela vai percebendo. As pessoas do mercado vão percebendo, naturalmente. Portanto, perigo igual. Risco distintos, porque há controles de riscos diferentes. Joia? São conceitos para a gente começar a falar de gestão de risco. É um dos maiores problemas do gerenciamento de risco. Você aí que já fez gerenciamento de risco, você já passou por essa situação no qual você não sabe se classifica o seu risco ou a sua grau de ocorrência ou severidade. Vamos pegar a severidade, que é um dos itens, né, da coluna do FEMEA, que é uma das ferramentas de gestão de risco, para o qual existe uma escala de risco. E aí, por vezes, você não sabe se o risco é 4, se é 3, se é 2, se é 1. Muito provavelmente porque há uma subjetividade que dificulta a interpretação de qual seria, portanto, essa escala, ou esse valor na escala. Então, um estabelecimento errôneo, inadequado das escalas de risco, elas dificultam todo o processo, todo o andamento da análise do risco, da gestão do risco. E isso está muito intrinsecamente relacionado à subjetividade na informação. Cada um tem uma visão diferente. E ainda tem isso, exatamente, cada um tem uma visão. Então, o chefe do setor tem uma visão, mas quem trabalha efetivamente, quem bota a mão na massa, vai enxergar diferente. Porém, se ambos estão na mesma reunião, prevalece a opinião do chefe. E isso gera um prejuízo na sua análise de risco, porque a informação efetiva de quem está ali no dia a dia não prevaleceu, né? Então, uma das formas de evitar subjetividade é justamente diminuir essas questões que aqui colocamos. Bom, faltam poucas... Há uma questão aqui para a gente fechar, então, essa etapa inicial. Tá? Eu tenho aqui uma situação de uma não conformidade no que diz respeito à validação do sistema de água, no qual uma empresa ela realizou apenas 2 etapas. Então, ela fez uma análise de 14 dias, foram feitos estudos de pH, condutividade, microbiologia. Os resultados apresentados estavam satisfatórios frente à farmacopeia americana e europeia. Contudo, a empresa não realizou a fase 3 de qualificação. A fase 3 de qualificação não foi feita, aquela que percorre 1 ano. Joia? E ela justificou isso dizendo que, por meio da análise de risco, ela tomou aquela decisão e estava amparada, portanto. A pergunta é, pessoal, qual seria a nossa análise sobre essa questão? Que é outro pilar na nossa discussão. Qual seria?
Dá tempo deles responderem ou eu posso tocar a resposta, gente? A gente não pode, portanto, usar gestão de risco para descumprir BPF. Copiaram? Legal? Não há como chegar em resultados, decisões baseadas em risco que dizem contrário, ou seja, ações contrárias ao que determinam as boas práticas. Brilhante, né, a apresentação do Felipe. E quando ele mostra, né, aquele gráfico de gerência, aquele organograma, né, de gerenciamento de risco que tem no guia e tem no ICH, como é importante a gente entender etapa por etapa daquele organograma, porque a gente vai para a avaliação de risco. Da avaliação de risco, a gente tem que entender identificar qual é o perigo, como o Felipe falou. Qual é o perigo? Desse perigo, qual a análise de risco? E qual vai ser a classificação desse meu risco, que o Felipe também falou. Eu tenho uma classificação verde, âmbar, vermelha, né? Isso é muito usado na indústria para classificar, né? Por exemplo, se você está usando uma matriz 5x5, você coloca aqui de 0 a 4 é verde, o seu índice de risco, de 6 a 9 é âmbar, e de 10 a 25, que é 5 vezes 5, 25. Aí você tem um risco, uma classificação crítica, né, que você tem que atuar. Que aí a gente, nesse momento, que a gente já tem todos os dados, todas as análises, a gente vai pensar, como a gente vai reduzir esse risco, ou se a gente vai aceitar esse risco. Se for inaceitável, é um loop, tem que voltar para a avaliação. Tá? E depois que isso está resolvido, está aceito, está reduzido, o ideal é ser eliminado, né? Aí a gente vai para a parte que a gente vai fazer a comunicação do resultado para os stakeholders, para as partes interessadas. E, ao final, a gente vai fazer uma revisão do risco, que é uma revisão dos eventos, onde a gente aprende muito, porque quando a gente está revisando, coisa que a gente achou que era verdadeiro, a gente já coloca em dúvida e você já aprende mais por risco. Mas assim, primeiro, qual é o objeto? O que eu estou falando? Eu estou analisando um desvio, eu estou analisando uma tendência de reclamação, é uma mudança. Então eu tenho que saber o objeto muito bem, é uma nova estrutura, uma necessidade de segregação de produção, etc. Mas as perguntas são, né, o que efetivamente pode dar errado? Quais são os impactos se der um problema X acontecer? Quais são os impactos? Bom, o que pode dar errado, então, os seus respectivos impactos seriam basicamente as primeiras e mais importantes perguntas, porque ali vai abrir um leque de possibilidades e, obviamente, tratados de forma multidisciplinar. Você vai escutar um engenheiro falando, um gestor de qualidade falando, de produção falando, e realmente vai começar a te trazer insumos para trabalhar a gestão de risco. O que acontece, né? Uma vez evidenciado o perigo, qual o risco, né, que esse perigo pode vir a causar? Se a gente se antecipa e mitiga ou já elimina esse risco, o que a gente está evitando que aconteça? Abertura de trocentos desvios de qualidade, reclamação do mercado se os nossos pontos de controle não pegar o problema que esse risco estava se referindo. Em última análise, a gente pode ter um recall, um recolhimento do produto, que é o que a indústria farmacêutica mais abomina, é falar em recall. Teve que comunicar à Anvisa que vai fazer um recall, mesmo que seja um recall consentido, um recall de boa vontade, digamos assim, mas nenhuma empresa quer isso, e a gente evita que o risco vire um fato, porque o que às vezes a gente percebe que a empresa se confunde muito é risco e fato. Fato, o gato já subiu no telhado, o risco já não é mais risco, o fato já existe. Então a gente vai estar trabalhando o quê? Com desvio, a gente vai estar trabalhando com controle de mudança. Então a gente precisa tomar cuidado nessa avaliação de risco e fato. Risco vai acontecer, fato já está acontecendo. Tá? Isso, se a gente tiver isso na nossa cabeça, a gente já
começa a desmembrar muito e a começar a entender o processo de avaliação e gerenciamento de risco. É o que eu vejo aqui, o ICHQ9, ele é como se fosse o coração, né? Ele faz ali a rotatória ali de várias conexões com outras ruas, com outras áreas, porque precisa efetivamente passar por ali. Você precisa passar por ali. Quando você aplica, por exemplo, desenvolvimento, e aí a gente fala do guia ICHQ8, por exemplo, né? Passa pela análise de gestão de risco. Quando você fala, por exemplo, de gestão de qualidade farmacêutica, mais o Q10, necessariamente você precisa ali abordar gestão de risco, não tem como fugir. Então, há vários setores de aplicação. E aí mesmo quando fala de pós-registro, toda essa parte pós-registro, todos os guias 11, 12, todos eles hoje falam a mesma língua. E uma das razões pelas quais se fez a revisão do ICHQ9 foi justamente para padronizar, o linguajar. Ou seja, hoje a gente tem os mesmos conceitos no 8, no 9, no 10, no 11, no 12. Se bobear no 13 também. Eu poderia adicionar, né, a Anvisa, ela está trabalhando junto, ela trabalhou junto com o ICH na revisão. Então, é óbvio que as nossas legislações já estão acompanhando o ICHQ9. A nossa 658 já é clara lá com a avaliação de risco. Para a gente ter uma ideia, a 210, que foi a anterior da anterior, a gente falava de risco lá, né? Eu fiz uma pesquisa básica, era 15%. Nessa nova agora, 658, já pula para 38%, que a palavra risco aparece. Excelente, excelente. Você me fez lembrar uma questão muito, muito importante. Posso falar? Claro, fica à vontade. Você me permite. Deve. Perdão, tomando a palavra. O que acontece? Deixa eu ver a câmera 3. Gente, hoje, no passado, a gente observava que existiam prazos de qualificação e validação muito bem definidos. Qualificar, revalidava a cada 5 anos, requalificar a cada 3 anos, era muito definido isso em procedimento. E o que acontece hoje, a gente vê uma flexibilização, por exemplo, na parte de revalidação de processo, requalificação de equipamentos, correto? Mesmo quando a gente fala de transporte, que é um segmento também que eu trabalho bastante. O que ocorre? A gestão de risco tem que ser aplicada para se definir esses prazos. Se a gente pensa, né, no modelo de análise de risco das ferramentas que a gente vai utilizar, eu diria que não. O time multidisciplinar precisa avaliar a que se refere esse risco. Eu poderia dizer para você, FIMEA, ele é muito usado. FIMEA ou FIMERCA, ele é muito, muito usado em vários componentes de risco. Mas se você, por exemplo, se você está trabalhando num risco que é químico-biológico, aí o HCCPP, nem sei se eu misturei as letrinhas todas, ele vai ser mais importante que a análise de avaliação de perigo e controle de pontos críticos, no caso da validação de processo ou na parte de desenvolvimento do produto. Uma outra coisa também, você, como o Felipe falou algum tempo atrás, né, qual o esforço, qual o tamanho do risco e que esforço você deve colocar para poder resolver esse risco. De repente, você pode, no seu time multidisciplinar, considerar, não, eu vou fazer um FIMEA. Poxa, mas um FIMEA é too much, é muita coisa. Aí você lembra lá do PAH, que é uma análise simples de avaliação de perigo, que a gente pode dizer que é um FIMEA reduzido. Então, o conhecimento das ferramentas aliado ao conhecimento do processo, muito importante, a gente tem que enfatizar isso. Não dá para mandar numa equipe multidisciplinar aquele cara, aquela menina, aquele funcionário que está com menos trabalho. Tem que ser quem entenda do processo, porque senão não sai uma avaliação de risco correta, não sai uma causa raiz correta, por conseguinte, sai um capa medíocre. E o risco vai acontecer de novo e daqui a pouco acontece o quê? Ele se materializa. Aí quando ele se materializa, que aí vai todo mundo correr atrás para poder resolver o problema e já virou fato. Percebe?
Isso aí. Olha, Felipe, eu lembrei de uma coisa aqui também. Bom, eu comecei na indústria farmacêutica em 2000, tico-tico, como estagiário da garantia da qualidade. Então e a gente vê hoje, eu também no meu laboratório, né? A gente tem no EFAR, um abraço para todos aí do EFAR que estão assistindo a gente, a Regina, nossa gerente da qualidade. Mas a gente vê uma evolução grande, né, da parte, realmente, a régua subiu demais no sistema de qualidade, bem diferente de quando eu comecei em 2002, 2003, naquela época lá, né, quando eu fui estagiário e depois fui para a parte analítica. Enfim, esse é agora para a gente entrar numa situação, porque a gente tem falado muito de gerenciamento de risco, da parte realmente dos processos, de como identificar, mas como vocês veem a qualificação das pessoas hoje? Você que trabalha com multinacional, empresa também nacional, Felipe que faz inspeção nacional, internacional, estava no Canadá e depois Índia e tal, e muitas indústrias já, né, Felipe, visitadas aí por vocês, doutor Ednilson. Mas como que vocês veem as pessoas, assim, a qualificação delas, o nível subiu, precisa de mais? Como que é isso para vocês hoje, quando vocês... Assim, vocês entendem? Há 20 anos atrás, quando você começou a 16, e indústria também, como que está isso das pessoas? Porque é fundamental, você tem os processos, você tem o procedimento, e as pessoas? Subiu a régua delas? Elas estão também inteiradas? Efetivamente, Watan, efetivamente, a demanda regulatória subiu. A gente pode perceber aí, quem tem mais de 10 anos de segmento farmacêutico, a atualização das boas práticas, né? A atualização dos guias, de alguma forma, os guias se transformando em normas. Opa, passados os guias, agora viraram normas. Será que os guias atuais virarão normas no futuro também? A demanda, a exigência, efetivamente, é outra. E, com isso, algumas empresas, inclusive, não conseguiram permanecer no mercado, né? E, tampouco, percebe-se também uma necessidade de capacitação continuada e definição de perfis, sim, né, para atividade fim, e responsabilidade, uma questão muito importante, né, quando a gente hoje fala, por exemplo, de estéreis. Se o cidadão, se o operador, ele não manifestar que ele está doente para aquela função, ele vai causar risco ao processo. Então, tem que haver uma responsabilização muito pelas atividades exercidas e um monitoramento das capacidades, uma coisa mais profissional, né, com mais, eu digo, uma relação mais global com profissionais de outras empresas, com agências reguladoras, sempre atento ao que está se falando no mundo, não só no Brasil. Assim você vai se manter atualizado. E eu complementaria que a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes, quando a gente está na indústria, a gente pensa que o nosso desenvolvimento é só responsabilidade da indústria. A indústria que tem que me pagar os cursos, a indústria que tem que me dar o treinamento, mas é importante o nosso autodesenvolvimento. Aonde a gente está e onde a gente quer chegar. E hoje não dá, seja um acadêmico, seja quem já está trabalhando na indústria, não dá para um farmacêutico, um químico, um biólogo, um engenheiro sanitário, não dá, um engenheiro industrial, não dá para essa pessoa hoje em dia falar que não conhece a BPF, não lê a 658, isso tem que estar no nosso sangue. Né? A BPF, principalmente, pode ser quem trabalha dentro de laboratório, quem trabalha dentro da indústria, no chão de fábrica, mas a gente precisa estar em conformidade com o ambiente regulatório. E se a gente trabalhar, se tiver conhecimento da BPF, conseguir avaliar os riscos que a nossa empresa está correndo, por vezes não está cumprindo a BPF, a gente já vai estar dando um passo muito grande. Mas, para isso, a gente precisa o quê? Se capacitar, procurar cursos, procurar meios, né? Essa Masterclass, por exemplo, para poder a gente se desenvolver e abrir a mente, né? Quebrar paradigmas e deixar vir novos paradigmas. O perigo é mais fixo, uma característica de um dado produto, uma característica do meu objeto que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma validação de limpeza na minha empresa farmacêutica
eu tenho que saber, obviamente, as características do meu produto. E ali, características toxicológicas, dificuldade de limpeza, solubilidade, dentre outras. Perfeito? E essas são características que a gente pode chamar de perigo. São características fixas. Não se altera porque é inerente ao produto, é inerente ao recipiente, ao ativo que está se analisando. Por outro lado, o perigo de uma eventual contaminação cruzada, o perigo de uma eventual contaminação do operador, né, de repente de um produto altamente sensibilizante chegar a um paciente e acarretar uma série de danos, como, por exemplo, morte ou outras questões, aí sim a gente consegue colocar controles, a gente consegue colocar ações que podem diminuir esse dano. Diminuir o quê? A chance desse dano, a probabilidade desse dano acontecer, de uma morte, de uma questão mais séria. E a probabilidade, aí sim, a indústria consegue mexer, por meio de ações muito bem pautadas, muito bem estabelecidas. A gente pode dividir isso aí em documental e ambiente. Se a gente falar numa avaliação de risco retrospectiva, que documentos vocês acham que circulam dentro da indústria farmacêutica que pode nos dar base para avaliar se a gente está correndo algum risco na nossa indústria? Que documentos? Quem chuta aí no chat, que documentos que ajudam a gente a avaliar riscos retrospectivos, riscos que a gente pode estar aí para acontecer e o documento está dizendo para a gente e a gente não está ligando muito para ele. Quais são esses documentos que ajudam a gente a fazer uma avaliação de risco retrospectiva? Revisão anual do produto. Essa ferramenta, quando a produção tem um trabalho danado de fazer aquela, não sou estatístico, tá? Nem é o meu forte, fazer aquela curva normal do processo dele, e que quem está avaliando está percebendo que o limite está lá quase saindo lá da curva normal, a luz amarela já tem que acender, eu já posso ter um risco se apresentando do meu processo, está querendo sair fora do controle. Então, como que eu vou resolver isso? Outra coisa importantíssima é os relatórios de inspeção, os relatórios de auditoria interna. É riquíssimo de informação. Se você pegar, experimenta amanhã na sua indústria, se você está trabalhando, né, experimente lá na sua indústria amanhã e faz uma pesquisa do número de não conformidades recorrentes dos últimos 3 anos. Vocês vão ficar aqui assim, caramba, que avaliação que eu estou fazendo, porque essa não conformidade ela fica se repetindo. Porque a minha avaliação de risco não está adequada, a ferramenta que eu usei não está adequada, o meu capa não foi adequado. Então, pense sobre isso, né? E um outro documento também muito importante, que as pessoas acabam esquecendo de utilizar, além desses dois, é o desvio de qualidade. Faz a mesma coisa também, vê quantos desvios, os mesmos desvios são recorrentes. E olha, desvio recorrente é igual um montão de não conformidade menor. Tá? Um montão de não conformidade menor pode estar se apresentando a uma não conformidade maior e uma crítica. Né? Há alguns anos atrás, a gente teve uma empresa que foi alvo de fungo no seu sistema de HVAC. Imagina o prejuízo que essa empresa teve de ficar meses parada, fazendo toda a asepsia e toda a limpeza, porque fungo é difícil pra caramba de tirar. Olha, eu queria primeiro colocar uma coisa importante. A gestão de risco ela tem que ser prática. A gente tem que conhecer a teoria, mas trabalhar muito a questão prática e aplicação. A gente aprende aplicando, né, Denilson? A questão se a gente não trouxer para a prática, ficar só no campo das ideias, da teoria, não acontece. Não acontece. E tem que dar o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, porque aí vocês vão tendo mais consistência e vão melhorando cada vez mais. Acredito que a gente vai ter um momento no nosso treinamento para trazer práticas para vocês. Então, a intenção é trabalhar FEMEA,
trabalhar a Estical, a trabalhar outras ferramentas com vocês, em grupo, claro, mostrando que a aplicação dessas ferramentas, você pode inicialmente aplicá-las sem controle de risco, depois com controle de risco e, obviamente, analisar riscos residuais. E aí chegar aos consensos. Opa, esse risco residual é aceitável? É óbvio que hoje a própria Anvisa classifica as empresas em risco. Então, nós temos empresas A, B ou C. E qual é o impacto dessa questão? Qual é o impacto, por exemplo, aproveitando o ensejo, de se perceber que uma empresa tem um sistema de gestão de risco excelente? Passa o quê? Qual é a palavra que passaria para todos nós? Confiança. Confiança. E essa palavra, de alguma forma, ela determina, inclusive, a frequência de reinspeções. Reinspeções. Não é só essa questão que define, tá bom? Existe complexidade, existem outras análises. Porém, isso traz uma credibilidade muito grande para todos os envolvidos, para o paciente, que é o especial, mas também para agências que vão ali inspecionar. Porque, óbvio, elas se falam, as agências se falam. Mas sim, temos empresas C que estão migrando para B. A gente percebe um esforço na aplicação das BPFs e também da gestão de risco. Você falou uma palavra aí que é gerar confiança, né, Felipe? Gerar confiança da empresa. Não só, acho que com a Anvisa, ou com a Suvisa, ou com a Vigilância Sanitária, mas também com realmente o público, né? Com o consumidor, realmente, né? Gera uma confiança ali também. Né? A gente tem que pensar no produto final, né? Do consumidor final. Eu daria esse medicamento de determinada indústria para o meu filho, para minha esposa, para minha mãe, eu que fabrico medicamento, eu daria, porque realmente eu tenho toda essa gestão de qualidade, toda a parte de controle e esse gerenciamento de risco fundamental. Então, assim, uma questão de confiança vai muito mais do que sanitária, vai também a nível social também, né? Assim, a RDC 62, o Guia 62, o que ele fala, né, da definição de ciclo de vida do produto? Do desenvolvimento, comercialização, até a descontinuação dele. Então, se a gente pensa que a avaliação de risco já começou lá no desenvolvimento, então lá no desenvolvimento já foi avaliado os riscos que eu posso ter no meu processo. Então, quando eu faço o scale-up, né, eu saio da bancada e vou para a fábrica, eu já levo, olha, já mapeei todos esses riscos, agora valido isso daí, vê se está legal, o que está faltando, o que não está faltando. Então, a fábrica, ela pegando isso e tornando a avaliação de risco viva, otimizando, fazendo um loop positivo, o que vai acontecer? Ela vai entrar no loop de melhoria contínua. E entrando no loop de melhoria contínua, a gente não vai ter problema lá na frente, ou vai minimizar bastante lá na frente, os problemas relacionados com a fase 4 do nosso produto, que é a reclamação que vem do mercado, é a pesquisa que a farmacovigilância faz. Então, tudo isso alimenta. Então, quando a farmacovigilância vai no mercado e traz tudo isso para a indústria, o que a gente tem que sentar? A gente tem que fazer o exercício de casa, por que isso não foi visto? O que eu tenho que fazer para que esse risco não volte a acontecer, para que isso pare de acontecer para o meu consumidor, para o meu paciente final? Então, como o Felipe também falou, a gente hoje não pode falar em avaliação de risco sem falar em desabastecimento do mercado, porque não ter o medicamento que eu preciso na farmácia vai me causar dor. E se aquela empresa ela não está colocando o meu produto na farmácia, eu vou para outra empresa. Entende? Mas imagina se é um produto órfão, que só é essa empresa que fabrica, o sofrimento que a gente vai estar causando. Então, a gente precisa estar, sim, com a mentalidade de avaliação de risco durante o desenvolvimento, a comercialização, até a descontinuação do meu produto. Você ter na sua indústria um gerenciamento de risco. A gente precisa conseguir fazer a diferença entre o gerenciamento de risco, da gestão de risco e a análise de risco.
né? O gerenciamento permeia tudo o que está acontecendo e uma forma de você transmitir isso para os stakeholders. Como é que a gente consegue isso? Formando um conselho de avaliação de risco, ou minimamente ter esses riscos apontados no Quality Council, no Conselho de Qualidade. É uma dica. Joia. Redução de subjetividades. E a gente reduz subjetividades no gerenciamento de risco quando a gente conhece efetivamente o que a gente está fazendo. Se a gente não conhece ainda, a gente tem que ter minimamente as informações dos fornecedores, as informações dos objetos, ou seja, do produto para o qual eu estou trabalhando, e demais informações sólidas, científicas. Porque com o tempo eu vou ganhar experiência, e com essa experiência eu posso trazer mais informações para o meu gerenciamento de risco, inclusive para reconsiderar algumas questões. Reconsiderar, tornar um risco que não era aceitável para aceitável. Mais uma dica é você se dedicar realmente dentro da sua empresa e criar uma atmosfera de confiança para realmente você avaliar o risco e colocar esse risco para cima. Uma outra dica também fundamental, a gente fala muito de contaminação cruzada, mas sempre a gente pensa homem, máquina, máquina, homem, mas existe uma coisa chamada contaminação por partículas, que muitas vezes, se a gente faz um gamble walk, que é assim, sair de onde você está e ir lá ver o que está acontecendo, e você começa a ver o housekeeping da área, você vai ver que, que em cima do seu equipamento, da boca lá de entrada, do seu tanque fusor, por exemplo, lá numa fabricação de creme, tem lá um cano que está oxidado e está caindo o quê? Pedacinhos de partículas de ferro ali dentro, que a gente não percebe. E outra coisa, não, isso eu ia deixar para o final, mas eu vou falar agora. A ferramenta de análise de risco, ela é uma ferramenta maravilhosa para você convencer o seu chefe a comprar equipamento, a fazer upgrade dos seus softwares, porque tudo tem a ver com risco. Tem sempre algumas dicas novas em questões importantes aí na questão do gerenciamento de risco. Tanto saber realmente entender bem o objeto de estudo, né, ou seja, dados, estabelecer e utilizar a ferramenta correta, porque observei, eu conversando isso com um especialista que deu treinamento para a gente no PIX, né, é um senhor que escreve, realmente tem vários artigos sobre gerenciamento de risco. Ele comentava muito que utilizar a ferramenta certa faz muita diferença. Faz muita diferença. E até questionava, não, mas, poxa, mas não tem como adaptar? Ele falou, não, melhor usar a ferramenta mais adequada. E aí, obviamente, com expertise e depende da complexidade, do grau de conhecimento do que está se falando. Aí você vai definir o que é a formalidade. E o que acontece, o que a gente observa, tem muita correlação com o sistema de gestão farmacêutica. Tem muita correlação com o ICH-Q10. Tem muita pegada documental, integridade de dados, rastreabilidade, treinamento, capacitação. Quem aí é especialista em ISO está me acompanhando e sabe que tem mais coisas. Então, sim, falam a mesma língua. Só que a ISO ela é uma norma que se aplica de forma mais geral a vários segmentos. Vários segmentos. Nós temos as BPFs, que se aplicam mais ao segmento farma. Mas elas conversam, e efetivamente é um primeiro passo. Vou começar pelo Felipe, considerações finais. Felipe, você gostaria de falar aí, o agradecimento, as considerações suas? Fica à vontade. Bom, agradecer a oportunidade, né, conhecer o Ednilson também, uma satisfação, né, participar aqui com a Masterclass, é uma honra, e ter vocês aí do outro lado, né, essa interação mesmo remota, a gente consegue perceber a interação e o calor, e realmente parabenizá-los pela participação neste horário. Nós temos um público aí interessante, uma quantidade de gente participando,
E isso nos alegra muito, porque mostra que realmente as pessoas estão buscando conhecimento, e isso é essencial no nosso segmento farmacêutico. Maravilha, muito obrigado, Felipe. Muito obrigado mesmo por estar aqui. Realmente, hoje, quase 1.000 pessoas aqui, né? 800 pessoas online o tempo todo, quase 1.000 pessoas passando por aqui, realmente buscando conhecimento, buscando, e realmente a experiência de vocês aí, com certeza, agrega, e tem muita coisa ainda para frente para a gente entregar. Para quem deseja se aprofundar no tema, o CDPI Pharma oferece diversos cursos voltados aos profissionais que atuam na indústria química e farmacêutica. Os cursos do CDPI Pharma são online e presenciais e abrangem a maioria das áreas do conhecimento necessário para o desenvolvimento de profissionais de alta performance na indústria. Conheça também a programação completa de cursos de atualização e in company no site do CDPI Pharma.